Bom dia, gente! Aqui em Campinas, um tempo muito chuvoso, mas sextou. Sextou, estamos aqui de novo para conversar um pouquinho mais sobre laser, né? Helena, bom dia. Renata, bom dia. Beth Pinotti, bom dia. Mauro, tudo bem? Nosso querido aluno de laser puntura, tanto do básico quanto avançado, a Vivi, a Bárbara Consultorias. Bom dia, Vivi, tudo bem? Essa sexta-feira para a gente conseguir fazer perguntas e respostas, né? E conseguir conversar um pouquinho com vocês. Daiane, bom dia! Bom dia! E aí, gente? Olha, esse nosso café com a laser tá legal, hein? Tô achando muito divertido acordar, me preparar e falar, bom, agora tô descansada, vamos começar a falar de laser. Muito bom. Que bom estar Claudinha aqui. Fussi, bom dia! Várias pessoas aqui, nossos queridos alunos, estão conosco aqui, Dai, Muito compartilhando bom. nossa sexta-feira E hoje, chuvosa, mas firme. aqui em casa tá uma chuvinha chata, mas tá gostoso o tempo, né? O clima tá ótimo. Eu até hoje me preparei melhor, não vim com xícara para não esfriar o meu café. Né? Tive que preparar aqui o meu copo Você está térmico para melhor não que ter eu, que estou com tomar café xícara. durante a live. Essa xícara tem história, 50 Xícara. turmas da habilitação. Pessoal, hoje a nossa live tem dois tópicos super legais, que é o ILIB e a laser puntura. A gente já está aceitando perguntas, então quem quiser já mandar perguntas aí no chat para a gente responder. Temos aqui uma listinha de perguntas que eu peguei ali dos nossos posts. E vamos lá, né? Vamos começar a responder as dúvidas. Inclusive, acabei de fazer uma postagem no Laser Cursos sobre uma reportagem da FAPESP. Não sei se vocês recebem o jornalzinho da FAPESP, né? Que é uma instituição de Uhum. fomento de São Paulo, falando das mitocôndrias. E, Olha, que bacana. inclusive, vai ter o primeiro congresso de mitocôndrias na medicina, agora em junho. Também já estou super inscrita Online. online, porque, gente, uma das coisas que a gente tem que sempre lembrar, né? Qual que é o principal mecanismo de ação do laser? Tem a ver com as mitocôndrias. E mitocôndrias que não funcionam, que estão velhas, que tem alguma disfunção, comprometem a vida dessa célula. Então, eu posso ter alteração mitocondrial, por exemplo, em plaquetas, que aí a plaqueta não sobrevive o tempo que ela deveria. Eu tenho disfunção mitocondrial nos músculos, né? Então, inclusive, esse post que eu fiz agora de manhã tem a ver com isso, né? Com a questão dos idosos, do envelhecimento de idosos relacionado com o esporte. E o que isso tem a ver? Tem a ver que se você manter as suas mitocôndrias funcionantes, que pode ser via esporte, por exemplo, a gente vai ter aí uma longevidade, uma disposição física maior. Então é muito legal, né? Aí eu até postei assim, que vai chegar o dia que todo mundo vai reconhecer, né, o real papel do laser, que a gente já tem um monte de literatura sobre laser na mitocôndria. Sim. Mas o laser, né, Cássia, ele é muito simples. Ele é simples, ele é barato, ele não dói, ele não é invasivo. Ele não Qualquer é pessoa químico. pode fazer, ele É. não é químico. E aí o pessoal cai no descrédito, né? Coisa muito boa e sem efeito colateral, pode ser que não funcione. Mas a gente vai seguir a nossa luta aí da bandeirinha do laser, com certeza. Bom, posso começar fazendo uma pergunta, Cássia, para você? Que eu já Vamos falei lá, aqui da vamos acupuntura lá. também. Então, assim, ó, a minha dúvida na laser puntura os pontos que a gente utiliza são sempre os mesmos da acupuntura tradicional? Vamos lá. Se a gente utiliza os mesmos pontos na laser Do que a puntura do que na medicina? acupuntura Isso. tradicional. Sim, tá? O que acontece é que a gente não muda a MTC, que é uma medicina de 5.000 anos, o que a gente muda é a forma, na verdade, de estímulo. Porque se a gente sabe que até
também fiz um post falando sobre as formas de estímulo, né, do acuponto, que aquele ponto de acupuntura há 5.000 anos era estimulado com lasca de pedra, né, com lasca de osso. E usualmente a acupuntura é feita com agulha, que é um material pérfuro cortante. Né, observei muita resistência, né, das pessoas e um aumento de pacientes aqui na clínica de laser puntura por conta da biossegurança. Ah, que legal, então você não vai me furar, né, nessa questão Covid, tratar as pessoas mais idosas. Claro que todo mundo fica um pouco mais ressabiado se usar algo que é pérfuro cortante, uma agulha, ou usar algo que não é um estímulo luminoso, né? Eu troco um estímulo mecânico, né, de pérfuro cortante por um estímulo luminoso. Então, você mantém toda a base da MTC, né? Por isso que o nosso curso ele tem mais de 60 aulas pré-gravadas, nessa que você se inscreve, você consegue ter noção, mesmo que você não seja acupunturista ou nunca tenha trabalhado com acupuntura, para depois entender um pouquinho mais sobre a questão do laser, substituindo as agulhas que, em muitos casos, desde a questão de fobia de agulha, né? A gente teve vários alunos que falaram, olha, eu já sou acupunturista, ou trato algumas pessoas com fobia de agulha. Eu mesmo não gosto de agulha, tiro sangue deitada, entendeu? Então tudo bem, tudo bem. Eu Cássia aviso. mostrando suas fraquezas. Ó, tô entregando aqui. Eu chego e falo, olha, se eu tirar sentada eu vou desmaiar. Eu já desmaiei nessa escada aqui. Até o francês tem uma escada, né? Ela, não, então vamos deitar. Então, eu sou prova viva, que eu não curto agulha. Não sou muito fã de agulha. Tem mais uma pergunta aqui, ó. A laser puntura pode ser utilizada na mesma sessão que a laser terapia local? Ah, às vezes o pessoal... Olha, na laser terapia, menos é mais. Na laser puntura, a gente segue a mesma regra. Menos é mais. Tá? Dependendo do caso, se for um caso muito agudo, tem casos que eu uso até uma laser terapia local e uso depois uma laser terapia, uma laser puntura. Mas a gente precisa fazer esse discernimento, que um vai estar realizando o foco vai ser a mobilização da energia sutil e outro da energia física. Mas, né, Daiane, nada pode ser contra o quê? Você está fazendo um ponto aqui na cutícula, sua cutícula está inflamada. Você acha que você não vai ter uma laser terapia aí? Claro que vai. Entendi. Então, no mesmo ponto que eu estou fazendo a laser puntura, eu também estou agindo, né, com os Sim. benefícios da laser terapia. Eu lembro, né, agora colocando como aluna também, eu também tenho a formação em medicina tradicional chinesa. Sim. Eu lembro que uma das contraindicações de fazer a laser puntura, a acupuntura tradicional, a gente não podia pontuar com agulha locais que estão lesionados, né? Então, em cima de uma ferida, você não coloca agulha. E aí, no laser, você pode colocar, né? Você pode colocar o laser, claro que não fazendo uma técnica de laser puntura, mas uma técnica de laser terapia. Então, você tem essa vantagem sobre a técnica tradicional, né? E uma outra curiosidade que eu vou até acrescentar aqui é que os estudos científicos, né, Cássia, isso é muito interessante porque a medicina tradicional chinesa tem mais de 3.000 anos, é isso, né? Sim, sim. E não tem prova científica que a medicina tradicional chinesa funciona, a não ser a comprovação clínica. E quando inventaram o laser e começaram a fazer os pontos de acupuntura com o laser, eles conseguiram inventar, então, um protocolo de pesquisa com um grupo placebo. Porque aí o grupo placebo você não liga o laser, né? Você só posiciona e não liga. Na medicina tradicional chinesa não tem como fazer placebo, porque você ou põe agulha ou não põe. Ou põe agulha. E aí eles começaram a provar, né? Tem a ver, dependendo do ponto que você irradia com laser, você tem estímulo de diferentes locais do cérebro, né? E, consequente, relacionados com os estímulos relacionados aos órgãos. Então, isso também é muito interessante, né? Dessa comprovação científica da medicina tradicional chinesa a partir do laser, né? Sim, como vai ter um grupo teste se o teste é com agulha? Não tem como. É isso aí. Não tem como. Isso é muito, muito... Tá vendo? O laser facilitou,
né? A publicação. E falando em publicação, estava até vendo na semana passada, gente, sabe quando você pesquisa laser acupuntura, por exemplo, no PubMed, eles dão um gráfico com um ano com a quantidade de publicações. Aí você vê, eu vi, na verdade, que nos últimos 8 anos, o número de publicações com keywords, né, com palavras-chave de laser e acupuntura, aumentou em 50%. Por ano, hoje, a gente tem, em média, 80 publicações no tema. Então, isso demonstra o quê? Um aumento de interesse, tanto da comunidade científica, quanto dos clínicos, em fazer, em estudar e usar o laser na acupuntura. Ah, muito legal. Bem legal. A gente tem que acompanhar essas tendências e ver. E mesmo a fotobiomodulação, né? Se você fizer uma busca no PubMed, incrível, né? Como a partir do ano 2000, assim, as publicações estão cada dia saindo mais publicações, comprovando cientificamente, né, os benefícios da fotobiomodulação. Agora a gente tem algumas barreiras, né? O desconhecimento, então por isso que a gente sempre fala, vamos levar a luz para o mundo, vamos divulgar, vamos, né, divulgar os posts para as pessoas ficarem sabendo dessa ferramenta. E é uma ferramenta que ajuda o fisiológico, né? Eu brinco que é quase que uma imunoterapia, no caso do ILIB, né? Ou na laser puntura você faz um reequilíbrio energético sem dor, sem invasividade. Então, assim, a gente tem tantos mecanismos de ação provados cientificamente, mas realmente é uma coisa muito simples. E a simplicidade, às vezes, ela inibe, né? Ou ela fala, isso é muito simples, não deve funcionar. E não, a gente está tendendo, né, de uma forma até, vamos falar um pouco de filosofia aqui, filosófica, a gente está tendendo para a simplicidade, né? Eu acho que até na nossa vida emocional, o essencial, até estou lendo um livro de essencialismo, você sabe, né, Cássia? Maravilhoso o livro, até fica a dica. A gente está numa tendência essencialista, simplificando as coisas, aproveitando o que realmente minimalista, né? Exato, minimalista. Até será que eu preciso de todas essas coisas? Será que é isso que me faz feliz? Porque senão a gente estava muito amarrado, né, em várias coisas que estão nos acontecendo. E quando a gente pensa em laser, o laser, ele né, eu até estava fazendo um brainstorm sobre isso ontem. O laser é a prova viva do essencialismo e do minimalismo na saúde. Né? Já pensaram sobre isso? Então a gente tem aí uma ferramenta simples, uma reposição de energia externa, que vai fazer com que o corpo responda, né? Com que tenha o processo fisiológico acontecendo, então, da melhor forma possível, porque o nosso fisiológico sabe curar e tratar qualquer coisa, basta ele ter energia e não ter nada atrapalhando o seu funcionamento, né? Que a gente é campeão em atrapalhar o funcionamento do corpo físico. E aí a gente vai ter, então, um restabelecimento das mitocôndrias, um restabelecimento, né? Uma homeostase hormonal. Então, isso é muito interessante. Então, eu acho que é o futuro, né? Acho não, tenho certeza que é o futuro da medicina. Mas, claro, né, gente? Nós temos que estar preparados para esse futuro, né? E a gente tem que esperar todo mundo se preparar. Mas estamos aí na frente da corrida aí da saúde, né? Claro que não adianta só fazer laser se você não faz exercício, se você não toma água, se você não cuida do sono, né? Então, é um equilíbrio que a gente tem que estar sempre de olho, né? Bom, mas vamos dar uma olhada nas a questão, deixa eu só uma questão, a gente vai até ter o curso de físio agora no dia 19 e 20 de maio, mas pegando um gancho no que você estava falando, Dai, da questão de energia mesmo, o laser ele faz com que o corpo por si mesmo, ele dê a solução, né, sem atrapalhar nada. E muitas vezes eu vejo assim os comentários dos fisioterapeutas, estou usando o equipamento tal, e não surte efeito, mas por duas questões. Na verdade, por exemplo, um ultrassom é tão diferente do laser, porque o laser ele é uma nutrição. Os outros, você está com a musculatura toda travada e você faz um estímulo mecânico, mas você não deposita nenhuma energia, nenhuma comida lá para a célula. Então, a resposta não é a mesma. É aquela história, né? Se eu não tenho energia, não tem como correr. Você pode até me obrigar a correr até a esquina, mas se eu não tenho energia, como que eu vou correr até a esquina? Então, às vezes, a gente lesiona mais o tecido do que ajuda. Então, tem várias terapias
que não funcionam, né? Que não tem efeito, porque o corpo não está com energia suficiente para executar aquela ação. Né? E aí também, Cássia, agora eu lembrei de uma outra coisa, que quem faz medicina integrativa está falando muito isso. Por exemplo, usa-se muito ozônio, né? Mas se o paciente estiver muito inflamado, o ozônio vai só piorar esse paciente. E o paciente que está alterado, ele está muito inflamado. Então, eles estão utilizando o laser, né, o ILIB principalmente, para melhorar esse terreno biológico, diminuir essa inflamação sistêmica, para aí então entrar com outras terapias que vão ter mais efetividade. Então, a gente tem que estar sempre pensando no fisiológico, né? Como que está esse corpo? E aí tem as ferramentas para você avaliar quão inflamado está esse corpo, inclusive o microscópio de campo escuro, exames, enfim, outras análises que são importantes para a gente avaliar, né, o que está acontecendo nesse terreno biológico. Então, isso é muito legal. Quando a gente faz o laser, a gente está colocando energia. E o próprio estímulo da vida, de comer, respirar, andar, falar, isso já é um estímulo favorável para a regeneração. Então, isso é muito interessante, né? Muito legal. Muito. E os atletas mesmo, né? Por que o atleta responde tão bem ao laser? Porque ele tem sempre uma necessidade de regeneração. Uma fome. Né? E aquele paciente que é saudável, não tem nada no corpo, não está sentindo nada. Ah, eu quero experimentar esse negócio. Eu falo, nem adianta você experimentar, não vai acontecer nada com você. Não, mas o laser não é bom. Ele é, só que você tem que ter uma necessidade energética, né? E claro, o ideal seria a gente nem precisar de laser. Né? Eu sempre brinco que quando eu estou trabalhando, eu preciso de ILIB todo dia, quase. Quando eu estou de férias, eu esqueço de fazer o ILIB. Por quê? Porque a gente está equilibrado, está bem, está tranquilo, né? Não tem nenhuma demanda. E aí, né, só para ressaltar aí para quem é laser terapeuta, os maiores efeitos da fotobiomodulação, eles vão acontecer quanto maiores as necessidades. Então, quanto pior o paciente, mais a gente vê resultado, né? E eu acho que na laser puntura também, né, Cássia? Isso é uma coisa... Até tem uma perguntinha aqui da Cláudia. Oi, Cláudia. A Cláudia é nossa colaboradora lá da São Leopoldo Mandique de Porto Alegre. Ela está fazendo a seguinte pergunta. Cláudia. Pode fazer o reequilíbrio energético também? Ou só pontos específicos para dor com a laser puntura? Não. Na verdade, essa na verdade é uma das premissas do curso, que tanto eu, a Virgínia, a Daiane, a gente sempre se preocupou em fornecer, claro, toda a estrutura da MTC para a gente não virar punturista, para eu não ficar sabendo ponto. Porque se para você só saber ponto, gente, entra no Google, põe lá ponto para lombalgia, ponto para depressão. Mas assim, a gente tem que entender todo o mecanismo que existe dos 5 elementos, por que a pessoa está assim emocionalmente, qual meridiano que rege aquela emoção. Então, não, somos totalmente contra você ficar só na questão do ponto. Eu acho que o reequilíbrio, por isso que a gente sempre faz uma anamnese, até o Mauro, que está aí, que participou do nosso último curso de laser puntura, a gente fez toda uma anamnese, para quê? Para a gente conseguir fazer um reequilíbrio desse paciente, né, focando na personalização daquele tratamento, não só usar pontos sem ter o histórico, né? Sim. E também, acho que não sei se também é nesse lado a pergunta dela. Na medicina chinesa existe, quando você faz uma formação completa, né, Cássia? Que seria um avançado na laser puntura, talvez, que né, pega mais essa população que está mais ligada na medicina chinesa mesmo. Existe o tratamento que é você fazer um diagnóstico, né, de energia sutil, e aí você tem lá meridianos maravilhosos para abrir, fechar, liberar energia, equilibrar. Esse equilíbrio energético, que geralmente a gente faz um paciente que não tem nada, que está só com alguns pequenos sintomas, ele demanda, sim, um conhecimento a mais, né, da medicina tradicional chinesa, mas eu posso fazer todo esse equilíbrio energético com laser, né, Cássia? Com laser. Então, com laser. tanto com laser. Protocolos quanto reequilíbrio energético, aí vai muito da aptidão do aluno, né? O quanto que ele está engajado nessa ciência, nessa área.
E claro, o nosso curso, por mais que seja um curso livre, né, que é aberto para todo mundo fazer o curso, inclusive quem não é profissional da saúde também pode fazer o curso, porque a gente está trabalhando com energia sutil, a gente não está trabalhando com o corpo físico, não é medicina tradicional, né? Então, nesse ponto, a gente tenta dar uma noção geral de reequilíbrio para não virar realmente o que a Cássia falou, ir lá e só fazer o ponto e pronto. Não, você tem que entender o que está causando, se tem que ser bilateral ou não, o que aquilo está movimentando, qual que é a emoção relacionada com o ponto, o que mais que eu posso fazer para esse paciente. Então, a anamnese tem que ser bem feita. Então, claro, dentro de um curso livre, a gente tenta ser o mais completo possível. Sim. Né? Eu até tenho aluna, né, Cássia, que já fez o curso 3 vezes. Porque elas falaram assim, não, eu preciso fazer de novo, agora eu preciso fazer de novo. E aí vai retomando. Vai sedimentando o conhecimento. E com certeza, quem isso... já fez a formação em medicina chinesa, acho que vai estudar a vida inteira, né? Porque é muita coisa, né? Mas é tão legal quando a gente começa a contribuir, né? Então o paciente está ali, está com aquele sintoma físico, mas ele tem o sintoma emocional. Como que eu chego no sintoma emocional? Com a laserpontura. E aí eu consigo contribuir no físico. Então é muito interessante essa associação, né? Muito legal. A Rosângela perguntou aqui que ela é dentista, que ela atua na aurículo e se no curso de laserpuntura, que a gente acabou de responder, né? Precisa ser acupunturista? Não precisa ser acupunturista. Até por isso que a gente coloca os principais tópicos, posso falar assim, que a gente colocou os principais tópicos da MTC em aulas para os alunos assistirem antes, né, do atendimento dos pacientes, né? Então, a cada curso a gente traz pacientes novos. Agora, na quarta-feira, a gente já fez a triagem dos pacientes. Então, os casos muito, muito interessantes. E então, não precisa ser. E a gente vai fazer todo o atendimento junto com os alunos, seja online ou presencial. A gente está com alguns alunos presenciais aqui em Campinas. Então, é essa troca que a gente faz, esperando que, claro, o pessoal assista às aulas, quem não é acupunturista, para poder tirar o máximo proveito aí do nosso dia com os pacientes. Muito bom. Tem uma outra pergunta aqui. Teve. Luciano Xing está falando, né? Só ressaltar que a fotobiomodulação minimiza os efeitos do envelhecimento. Assim, pode ser utilizado como preventivo, ainda que não haja nenhuma queixa ou problema visível. Sim, com certeza. A única coisa, Luciano, a gente usa porque a gente sabe disso, mas é difícil a gente vender isso para um paciente porque ele não vê diferença, né? Eu falo que eu só vou saber se o laser funcionou daqui uns 20 anos, quando eu estiver lá sem ruga, continuar sem ruga, porque eu estou nesse processo. Nunca fiz nem botox, viu, gente? É puro laser. Acho que até travou aqui. E o filtro do Instagram, né? Isso também ajuda. Isso é muito bom. Mas, com certeza. E o vamos jogar ali, vamos ser honestos aqui, né? Vamos ser honestos, rola um filtrozinho aqui, óbvio. Mas, gente, vamos pensar. O envelhecimento está totalmente ligado a mitocôndrias. Né? Então, tem tudo a ver. Tanto que aquela coenzima Q10, já devem ter ouvido falar que tem que tomar coenzima Q10. A coenzima Q10 é mitocondrial, é para mitocôndria. É a saúde mitocondrial que está sendo envolvida. Então, tem várias coisas que a gente toma como suplementos que tem como foco a mitocôndria. Só que, às vezes, o suplemento não chega na mitocôndria. Né? E o laser chega. Isso a gente tem comprovação científica. Então, tanto local, em locais que tem mitocôndrias alteradas, quanto a parte sistêmica, né? Quando a gente faz o ILIB. E uma coisa interessante, em 2019, foi publicado o primeiro artigo mostrando que nós temos mitocôndrias livres no sangue. E elas são ativas, elas funcionam. Então, é como se a gente tivesse mitocôndrias funcionando no corpo, né? No sangue, circulando. E, além disso, a gente tem trocas de mitocôndrias entre as células. Então, por exemplo, as plaquetas que estão com mitocôndrias ruins, elas liberam essas mitocôndrias ruins por corrente sanguínea e incorporam mitocôndrias boas. Então, isso é muito interessante. E isso até é um mecanismo de ação do ILIB que ainda não foi totalmente relacionado com o ILIB, né? Porque visto essa coisa ser muito recente, mas a gente que trabalha com ILIB, que entende um pouco mais sobre a irradiação sanguínea e os benefícios maravilhosos, que às vezes a gente não consegue explicar de uma forma tão simples, como que tem essa revolução na saúde com o ILIB,
Isso é um grande mecanismo de ação aí que a gente tem como hipótese ser uma das principais do ILIB. Deixa eu ver se tem mais perguntas. Deixa eu voltar lá para cima. Vamos ver. Tinha um texto bem grande aqui que eu estava olhando antes. Deixa eu ver onde ele está. Que, se eu não me engano, é sobre contraindicações. Ah, aqui, ó. Roberta Robarreto, acupuntura. Tem pergunta sobre contraindicação do ILIB. Minha paciente tem um implante de titânio na cabeça. Está impedida de fazer ressonância magnética. A cirurgia foi impedida por surdez. Foi para impedir a surdez. Acho que aqui, Roberta, você quer saber se pode usar o ILIB ou não, né? Com certeza pode. Isso não interfere. Implantes de titânio não interferem. Na verdade, o ILIB, gente, é energia. Vamos pensar, uma nutrição melhor na alimentação desse paciente é bom para ele? É ótimo. Então, só que eu vou nutrir células que estão no sangue, né? Que são as células que sinalizam tudo que está acontecendo no nosso organismo. Tanto que o sangue é uma foto, né? De como é que a gente está. Pra gente saber como é que está a nossa saúde, a gente vai lá e faz um hemograma. Como que tá as células de defesa, como que estão as plaquetas, como que estão as hemácias, né? Como é que tá essas trocas aí com a hemoglobina. Então, tudo isso faz uma foto do nosso sangue. E principalmente na série vermelha lá do nosso hemograma, a gente tem algumas relações de tamanho de hemoglobina, de hemácia, diferença de tamanho entre elas. Isso tudo é muito importante, porque mostra a saúde das nossas hemácias, e saúde das nossas hemácias tem a ver com a saúde das nossas trocas gasosas, né? Recebendo o CO2 dos tecidos e entregando o oxigênio. E também relacionando com a nossa respiração, com o nosso pulmão, a parte imunológica, viscosidade sanguínea, tem várias coisas que a gente pode olhar nesse hemograma e que faz uma foto. Então, tudo está no sangue. Tem até um pesquisador que, uma dos congressos que eu fui, a gente estava conversando e ele falou assim, it's all about blood. É tudo sobre o sangue, tudo acontece no sangue. E eu falei, eu concordo, tudo acontece no sangue. Então, claro, se eu tenho uma lesão no braço, por exemplo, e eu consigo ver que eu tô com uma lesão no braço através do sangue, claro que, logicamente, se eu tratar o braço, o sangue vai mudar, né? Ele vai mudar a sua sinalização. Então, dentro de um tratamento de saúde, a minha primeira opção vai ser sempre o local da lesão, né? Então, o braço, o órgão, né? Que é onde tem onde está o start, porque o sangue é uma foto e o sangue é um sinalizador. Só que, às vezes, essa sinalização de doença se torna uma outra doença. Né? Então, por exemplo, a própria diabetes, eu tenho o descontrole da questão da glicemia, né? Então, eu tenho muita glicose no sangue, o sangue inflama, as hemácias ficam inflamadas, a viscosidade sanguínea aumenta, eu começo a ter problemas circulatórios e eu começo a ter problemas de trocas gasosas. Então, olha só como uma coisa vai levando a outra. E, de repente, aquele paciente se machuca, tá com uma ferida diabética. E olha só, o problema dele não tinha nada a ver com a ferida e não tem nada a ver com cicatrização. Mas, ao mesmo tempo, tem, porque a doença gera efeitos inflamatórios que levam a outras patologias. E a gente é muito assim, né? Uma coisa leva a outra, que leva a outra, que leva a outra. E a nossa medicina vai tratando isso, que tem um efeito colateral naquilo, e a gente entra numa roda, né, que é bem difícil de sair. Então, o laser, ele é muito legal, porque eu posso tratar o local, mas eu também posso tratar o sangue. E tratar as duas coisas, né? Que é o must. Eu trato o local e trato o sangue. Então, eu trato as consequências. E trata a energia sutil também. Trata energia tudo. Sutil para equilibrar o emocional, que às vezes é a causa de tudo, né? Às vezes foi o start. E isso é uma coisa muito legal, porque às vezes a gente mexe num pontinho de acupuntura e a parte física responde. Fala, mas o que tem a ver? Ué, às vezes é o start, né? A gente não tem esse conhecimento ainda de doenças psicossomáticas. A gente já tem comprovação científica, mas é difícil a gente entender o que será que agora essa emoção está causando no meu físico, né? Ainda tem muito estudo pela frente. Vamos ver o que mais. Daiane, teve uma pergunta de uma pessoa que chama César Gama, e ele queria saber, na verdade, sobre a questão da diferença dos aparelhos de ILIB, se tem alguns que são LED, se tem alguns que são laser, ou é tudo laser.
Então virou uma discussão até em um dos grupos, e eu queria que você falasse um pouquinho, porque eu acho que ele falou que o da Sim, Ecofibras é LED. Ecofibras tem Então, dois qual a equipamentos. Isso. eficácia? A eficácia, ou é casado? Então vamos lá, gente. Primeira diferença principal entre LED e laser, tá? Os fótons do laser, que é os pacotinhos de energia, eles são coerentes. O que é isso? Os fótons andam juntos no tempo e no espaço. Sendo coerentes, eu consigo colocar uma lente e eu consigo colimar para um ponto único. Então, por exemplo, você deve conhecer o laser pointer, né? Para apresentação, para brincar com o gato. Então, o laser pointer ele só é possível porque o laser ele é coerente. Uma vez que o laser é coerente, se eu olhar para o laser, o olho funciona como uma lente e ele vai colimar essa luz e eu posso ter queimadura na retina, tá? Então, o laser, ele é um equipamento que tem que ter muito cuidado com os olhos. Por outro lado, o LED, os fótons não são coerentes. Cada fóton está num ritmo, tá? E num local. Tanto que eu não consigo fazer LED pointer, tá? Ele simplesmente espalha a luz. Assim como a luz branca. A luz branca também não é coerente. E aí, se eu olhar para o LED, eu não vou ter nenhuma queimadura na retina, porque não vai colimar essa luz. Então, gente, quando a gente pensa em aplicação de luz, de fotobiomodulação, em casa, caseiro, né, o próprio paciente comprar o seu equipamento, é muito mais seguro ser um equipamento de LED. Concordam comigo? Então, é muito mais seguro você ter um LED em casa do que você ter um laser. Então, né, para a questão de segurança ocular. Então, a indústria, ela está entrando, né? Fazendo mantas de LED, e o LED também é mais barato que o laser. Então, às vezes, eu consigo preços de equipamentos mais em conta comparado com o laser. Então, tem uma tendência a equipamentos que são utilizados em casa pelo paciente serem feitos de LED, por causa dessa segurança ocular, tá? Então, por exemplo, a Ecofibras, até tem um reloginho de Ecofibras aqui, esse aqui é laser. Eles têm um equipamento de laser e eles têm equipamento de LED para ILIB. Eles têm os Então foi isso. dois. E a ideia deles é justamente, eu vou vender o de LED para o paciente e o de laser para o profissional. Só que, quando a gente fala de ILIB de forma transdérmica, a gente tem que ter um LED bem potente para que consiga atravessar a pele e chegar aonde eu quero. Então, pelo menos os relógios de LED, a gente ainda não tem muita comprovação. Por outro lado, nos Estados Unidos, por exemplo, uma outra área de atuação de saúde, por exemplo, a irradiação transcraniana para autismo, para Alzheimer, para Parkinson, eles estão usando muito LED. E são super LEDs, né? As LEDs de alta qualidade. Não é o LED que a gente compra ali no AliExpress, né, que vai pifar. Não, são super LEDs, equipamentos bem legais, bem potentes. E eles estão utilizando, né, em capacetes, em equipamentos que usam na cabeça, justamente porque não tem o problema ocular. E sendo uma potência suficiente, a gente consegue ter o mesmo resultado, porque fotobiomodulação não importa a fonte de luz. O mecanismo é o mesmo, o que muda é o comprimento de onda. Então, se você tiver um laser vermelho e um LED vermelho, eles vão fazer a mesma coisa na célula. A nossa questão é, será que vai chegar a energia onde eu quero? Então, a questão do LED e do laser é essa. Então, existem equipamentos e equipamentos. Uma outra coisa, por exemplo, quando eu quero fazer uma analgesia, geralmente com laser eu faço uma analgesia ali com 40 segundos, 1 minuto de radiação com laser infravermelho. Se eu colocar um LED, eu tenho que às vezes usar 5, 10, 15 minutos para fazer a mesma analgesia. Justamente porque essa luz, ela dispersa, né? E eu tenho um equipamento com ele não penetra tanto igual o laser. Então, às vezes a gente equilibra os tratamentos no tempo, tá? Principalmente quando a gente trata de dor, mas tem essa vantagem do paciente ter em casa. Então a gente tem que ser bem crítico nesse ponto, né? Eu, como profissional de saúde, lógico que eu prefiro o laser, 1000 vezes o laser, porque ele é muito mais, ele penetra melhor, ele tem muito mais características, né? Então é óbvio que o laser é melhor que o LED, mas às vezes a gente tem que considerar o uso do LED
e acho que as pesquisas têm que sair, né, para ir comprovando aquele equipamento, aquela tecnologia, para ir vendo se consegue comparar ou se tem que aumentar o tempo, se tem que fazer alguma certa correção aí de protocolos para ter o mesmo efeito. Será que foi Não, suficiente? foi super suficiente. E lembrando outra coisa também, nesse último congresso do Walt, que acabou infelizmente era para ser em Washington e foi online, eu lembro que uma das palestras era realmente isso. O LED é melhor que o laser é melhor que o LED, o que funciona mais? Na verdade, depende da qualidade, né? Como você mesmo falou, e claro, não, o LED funciona. Não pode falar que o LED não É funciona. luz Mas aí tem que ter igual. essa questão é luz igual. Tem que ter a questão do bom senso, de saber qual que é o mecanismo físico de ação deles, né? Até a coerência, não coerência, a profundidade de penetração, para daí poder pensar e saber, será que isso vai ter um real efeito no que eu estou tratando? Exato, é isso mesmo. Então, a gente tem que ir outra. O nosso problema, né, como laser terapeutas, é logística. Eu preciso colocar luz naquele tecido ali. Então, aonde que essa luz vai ser desviada, vai ser perdida? Então, é isso que a gente tem que pensar. Eu estou olhando para o meu tecido. Tem alguma barreira? Tem pele, tem gordura, tem músculo, tem bastante melanina, né? Se é um fototipo alto. Então, tudo isso vai atrapalhar a entrada de luz. Então, a gente, como laser terapeutas, é isso que a gente tem que pensar. Bom, com esse equipamento, como que vai ser a entrada de luz nessa patologia, nesse paciente? Né? Então, a gente sempre tem que ficar fazendo essa pergunta. Agora, a fotobiomodulação, sol funciona. Né? Se você tem uma ferida e for para o sol, provavelmente essa ferida vai melhorar. Já pensaram nisso? Né? Tanto a radiação ultravioleta também estimula a produção de vitamina D. Então, assim, é luz, né? Fotobiomodulação. Antigamente, eles usavam lâmpadas para colocar nas mamas uma luz vermelha. Vocês lembram disso? Né? Estimulava um pouquinho o calor, né? Porque tinha um componente de calor ali. Mas luz vermelha igual. Claro que tem que ficar muito mais tempo. É como se fosse um LED, né? Porque a luz branca dissipa. E quando é luz vermelha, que tem um filtro. Então, a gente tem que pensar, é fotobiomodulação. Agora, a pergunta é, qual é a dose melhor para eu ter um resultado clínico? Para aquele então, como que eu penso? Caso específico. Para aquele caso específico, exato. É isso mesmo. Ó, alguém está falando assim, estou fazendo ILIB pós-plantão, acho que ela deve ser enfermeira, Alda, e tenho tido uma resposta magnífica. Tá descobrindo aí os benefícios. Olha, é surreal. O engraçado é que as pessoas pensam que é exagero. Gente, tem conhecimentos que a gente não consegue embutir nas pessoas. Elas precisam experienciar. Né? Ontem mesmo eu recebi um WhatsApp de uma aluna de feridas. Inclusive a nossa credenciada, ela falou assim, Dai, eu fiz o seu desafio, que era não usar nenhuma cobertura, só laser, né? Eu sempre faço esse desafio com os alunos para eles verem o efeito do laser, independente da cobertura. Tem que ter essa experiência, né, gente? Atenção, enfermeiros de plantão aí. E ela falou, realmente funciona. A única situação ruim que eu tive foi numa úlcera de pressão, numa lesão por pressão, que eu tinha que proteger, senão o paciente, né, fazia xixi e aí tinha toda uma contaminação. Mas ela falou, funciona muito. E ela até está diminuindo, ela trabalha numa casa de repouso, e ela tá falando, eu estou diminuindo muito as coberturas e funciona muito. O problema é quando, durante a noite, outro plantonista pega a ferida e estraga tudo que eu estava fazendo. Aí eu falei, pois é, isso a gente tem que cuidar. Mas realmente, né, não é um exagero. Então, esse conhecimento que ela teve, né, de confiar que o laser vai fazer um bom trabalho, às vezes sozinho, sem muita interferência, não tem como eu ensinar para o aluno. Eu tenho que sugerir, o desafio é esse. Pega o desafio quem quiser. E isso é o ensino, né? A gente aprende se a gente experiencia. Não adianta falar pro seu filho, não vai lá, não, ele vai ter que ir lá, se queimar, tomar um choque e falar, nossa, minha mãe tem razão. Razão. Não tem jeito, não tem como a gente passar a nossa experiência. E o laser é muito isso, né? Você tem que usar em você tem que fazer né? Ou pacientes que estão precisando muito. Quando você perceber que funciona,
nossa, agora ninguém mais tira isso de mim. E graças a Deus o laser é ótimo nisso, né? Porque ele funciona tão bem que quem ainda não experienciou está perdendo tempo, né? Mas tudo isso com base em conhecimento, né? Por isso que às vezes o uso aleatório não é bacana. Às vezes a pessoa fala, eu ouvi falar que funciona, mas comigo não funcionou. Mas por que que não funcionou? Para que que você usou? O que que você usou? Não usei o que que o fulano usou. As empresas que me perdoem, mas é aquilo que eu sempre falo, gente, se o laser fosse só o manual que vem lá do laser, um aplicativo, para que ia ter curso? É isso mesmo. Olha aqui, a Rosana também foi nossa aluna, né? Hoje ela dá curso de odontologia integrativa, está até fazendo uma contribuição super legal, que na odontologia integrativa usamos o ILIB em todos os procedimentos, né? É porque é anti-inflamatório sistêmico. Uma vez que o corpo desinflama, ele consegue receber outras terapias. Então é muito interessante. E mais uma coisa que a Alda está falando aqui, semana passada tratei a otite, né, do meu filho com laser. Só fazendo ILIB. Ele ainda fala que relaxa, né? Certeza, né? Muito bom. A Rosângela Nascimento quer fazer o curso. Rosângela, terça não, quarta-feira que vem, dia 3, durante o dia, temos o curso de laser puntura começando. Vocês já se inscrevem hoje, já assistem no final de semana as aulas introdutórias, né, Cássia? Não vem sem A gente assistir as libera aulas na hora. introdutórias, nem que seja um dia antes. E tem um dia inteiro de ao vivo online. Ou, se você quiser vir presencial, também tem. Vocês têm vagas ainda para presencial? Precisamos ver, mas Não sei se a Elis deve ter. fica de plantão aí com a gente para nos responder. Mas se tiver vaga presencial, você pode fazer presencial. As vagas presenciais são pequenas. A gente está ainda com muito aluno fazendo online. Então, a gente está diminuindo o número de presencial. Mas temos sempre vaga. Sempre tem um espaço presencial. Só que tem que se inscrever rápido para garantir a sua vaga. Então, Rosana, entre em contato com o nosso WhatsApp. Até vou colocar Pode ser pelo direct. Coloca o WhatsApp, então, Dai. Então, Ou pelo colocar direct. Não tem problema. E no mesmo dia 3, à noite, a gente vai ter o primeiro webinário do curso de ILIB. Porque o curso de ILIB ele é totalmente online. E ele é composto de um curso inteiro que você já assiste logo que você compra o curso, já tem todas as aulas gravadas. E a gente faz 5 webinários ao vivo online para dúvidas, para discussão, para atualização. Eu sempre trago alguma coisa nova em cada webinário. Então tem uma turma também começando de LIB na semana que vem. Só que aí é à noite, né? Se eu não me engano é 7h30 da noite, tá bom? Se for fazer os dois, também pode. Olha aqui, eu acho que a Jéssica tá falando. O curso de laser puntura é maravilhoso. Eu amei. Muito bom, gente. Bacana. É isso aí. É isso aí. O que mais? Deixa eu ver mais perguntinhas de laser puntura que eu tenho anotado aqui, Cássia. Aqui, claro, a pergunta que não quer calar. Posso fazer laser puntura com equipamento contínuo? É a pergunta da hora, né? A pergunta da vez, né? Pode, gente, pode. Até porque nós, da Laser, nós somos uma das primeiras, né, a usar um equipamento portátil pulsado frequenciado, tá? Então, antes dele, a gente usava o contínuo. E a gente já vai para a 11ª turma, né, do curso de laser puntura. Então, antes dele ter, a gente tinha outro que era com fio, né, da Ecofibras. Mas a gente sempre foi fazendo as clínicas, tanto aqui da clínica do All Laser, como no consultório, como nos cursos, com laser contínuo. Tanto é que no curso nós atendemos um paciente com laser frequenciado e outro paciente com laser contínuo. E depois a gente reavalia. E a gente, qual que é a melhor métrica? Com certeza é o resultado clínico. Mas visto literatura, que tem uma parte do curso que a gente também comenta sobre as últimas publicações, nossa, falando nisso, a gente tem um PDF, tá bom? Que está no nosso link da bio, que eu coloquei os últimos artigos, coloquei algumas coisas em português, né, para facilitar a vida de vocês, sobre a laser puntura. Tem um artigo muito legal falando sobre o uso da laser puntura na neuralgia, na paralisia, nas neuropatias. Tá? Muito bom. Então, pessoal, link na bio para baixar o PDF. Muito bom. Sim, clica lá no link da bio. Mas é isso.
Para quem já tem o Therapy, já tem o Recover, já tem o Duo, ok. Ok. É o estímulo luminoso que a gente quer. E olha que legal esse relato aqui da Gardene Cavalcante. Estou fazendo ILIB em uma paciente PC e os pais me relataram que já retiraram o relaxante muscular da paciente. Olha que legal. É isso aí, gente. Tem patologias, gente, tem pacientes que, dependendo da resposta, o ILIB vai começar a ser o seu tratamento também. Né? Vai ser o que vai fazer a diferença na qualidade de vida desses pacientes. Então, por exemplo, o paciente PC que tem muita tensão, né? Ele vai relaxar. Sem falar a parte neurológica aqui, né, Gardene? No curso de físio, a gente aborda muito isso. Pontos transcranianos na coluna que podem contribuir para pacientes especiais, né? Principalmente os que têm alterações neurológicas. Então, bem interessante. Que mais? Pergunta da Lia Matos aqui, Daiane. Lia Matos. O ILIB pode ser feito em paciente oncológico? Essa pergunta que não quer calar. Gente, assim, tá saindo vários estudos agora, inclusive eu estou orientando 2 em pacientes oncológicos, co-orientando, né? Estou ajudando, não estou diretamente relacionada à pesquisa. Mas assim, depende, tá? Uma coisa que eu posso falar aqui em live, pacientes paliativos respondem muito bem o ILIB e a gente consegue fazer com segurança, tá? Os outros pacientes, eu aguardo vocês nos cursos de ILIB, porque eu preciso dar mais ferramentas para vocês para decidir, né, colocar na balança e entender o processo do ILIB nesses pacientes. Vai depender do tratamento que ele está fazendo, vai depender do tipo de tumor, vai depender de várias coisas e tem outros pontos em pacientes oncológicos que a gente pode ajudar, por exemplo, para melhorar a parte de plaquetas, né? Então, irradiando medula óssea. Então, tem outras formas da gente fazer a técnica sistêmica, não diretamente nesses pacientes, mas, desculpa, não diretamente no tumor, né? Óbvio, mas de uma forma indireta para melhorar os resultados da quimioterapia e da rádio. Então, inclusive, na rádio a gente tem os efeitos da mucosite, né? Que a gente consegue prevenir e tratar. Então, como regra geral, sim, pode ser feito em pacientes paliativos, tá? E pacientes que já removeram o tumor por completo, né? Que já não estão livres de doença, mas que podem ainda estar em tratamento oncológico, tá? Então, a gente tem que avaliar com cuidado. Por quê, gente? Não é porque eu não gosto, pelo contrário, né? Eu sou a rainha do laser. Adoro o laser mania. Só que, como a gente não tem muito embasamento científico, e o câncer, ele é uma doença muito individual. Tem paciente que responde super bem ao mesmo medicamento, tem paciente que responde super mal. Então, às vezes, o médico espera uma resposta e acontece outra que talvez já iria acontecer. E teve aí o laser no meio da história. E aí pode ser associado, pode ser mal entendido, porque é pouco entendido pela parte médica. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, não é a nossa área de atuação, a menos que você seja oncologista. Aí você vai poder olhar e experienciar com os seus próprios olhos a resposta. Mas a gente tem que se precaver, né? A gente tem que atuar de uma forma cuidadosa, tá? Então, a gente, inclusive, quando a gente faz o ILIB em pacientes oncológicos, a gente faz uma reunião com a equipe médica. Tem que ser uma coisa bem feita, tá bom? Então, cuidado. E uma outra coisa sobre a questão que a Daiane estava falando do uso do laser em paciente oncológico paliativo, porque a gente sabe, né, da importância dos cuidados paliativos. Eu lembro que eu fiz um curso que um módulo do curso era sobre a questão da morte digna. Eu tive pacientes oncológicas, paliativas, e elas falavam, Cássia, eu só quero, antes de morrer, tomar uma cerveja e comer uma pizza, e encontrar meus netos que estão não sei aonde. Sabe? Então, essa passagem que é feita, né? Se a gente pode ser um instrumento, sim, de uma passagem menos traumática. Então, eu acho que o laser vem super de encontro aí na questão, principalmente, da prevenção do tratamento da mucosite e de ajudar a promover essa morte digna, por exemplo, via ILIB. Mas eu acho que
todo o conhecimento é imprescindível, embasamento científico também, até para a gente poder argumentar e personalizar, né, para isso que tem o curso de capacitação em LIB, que são mais de 36 horas, enfim. Não dá para comprar o aparelho e sair usando sem ter o mínimo de conhecimento, né? Porque senão um tiro pode ser no pé. Exato. E você que fez. Que lá, mas a pessoa X que fez, você que fez, né? E, gente, um curso, por mais que você faça um curso, ele não te dá autonomia de fazer em áreas que não é sua, né? A sua área de formação é o que está escrito lá no seu diploma de graduação, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso também. A gente quer, às vezes, entrar em todas as áreas, né? Então, a gente tem que estar de olho até que ponto que eu posso ir, como que eu posso ajudar esse paciente, né? E o bom do laser é que ele é uma aplicação nutricional energética, né? Mas ele tem efeitos em outras patologias do paciente, principalmente o ILIB. Então é muito importante fazer uma anamnese, saber que medicamento que o paciente está tomando. Então, gente, tem que estudar. A gente não se livra da necessidade de estudar, né? E uma coisa interessante, agora eu vou ter que falar um pouquinho mais de novo do livro que eu estou lendo. Tem um capítulo do livro que fala assim, cuide bem do seu patrimônio. Aí, patrimônio você já pensa, né? No meu apartamento, na minha casa, nas minhas coisas. Não. Esse patrimônio é um patrimônio que você deixa aqui, né? Quando você vai embora. Então não é seu, ele tá emprestado para você. O seu maior patrimônio é você. E aí tem a ver, claro, com o corpo físico, que ele vai segurar o seu mental e o seu emocional, mas o seu maior patrimônio é o que está dentro. Então, o conhecimento, né? Quando a gente faz um curso, a gente aprende. E aprendizado é libertador. Isso é patrimônio, isso é investimento em patrimônio. Porque ninguém vai tirar o seu aprendizado. E a gente não regride, né? Aquilo que a gente aprende, aprende. Você não volta a ser burro depois, né? Então, é sempre para frente. Então, o nosso maior patrimônio é o nosso conhecimento. Então, isso é uma coisa libertadora. Todo o resto, até o físico, a gente vai largar, né? Então, se a gente tiver essa noção de patrimônio, então, autoconhecimento, conhecimento sobre coisas, e cada curso, gente, não sei se vocês são maníacos de curso igual eu, cada curso que a gente faz são muitos insights. É como um livro, né? Um livro é um curso. Você lê um livro, você, nossa, pira nos insights. Então, é muito importante a gente investir em conhecimento, fazer cursos de várias áreas. E é isso, gente. A gente está aqui para isso, não estamos aqui a passeio. Estamos aqui para sair melhor do que a gente veio. Muito bom. Olha, uma pergunta bem importante aqui sobre gestante. Gestante, isso que eu ia falar, das perguntas das gestantes. E uns artigos antigos que diziam que gestante não pode nem estar na sala com o laser ligado, olha isso. Mas já vi profissionais aplicando em gestantes, então fica a dúvida, gestante pode ou não. Olha, é aquela história, a gente nunca vai saber, porque nunca vai ter uma pesquisa. Olha, a gente vai fazer uma amostra aconteça alguma coisa com o seu bebê com laser. Não vai existir. Agora, se tiver uma necessidade, por exemplo, já teve uma pesquisa em pacientes gestantes com pressão arterial desregulada, né? Com risco aí de uma pré-eclâmpsia, de um parto prematuro, que fizeram o ILIB sublingual, né? Para regular a pressão arterial e teve uma boa resposta. Então, assim, gestantes, gente, é bom senso, tá? A gente tenta evitar a região da barriga, porque não tem nada que fale que precise fazer na barriga. O ILIB a gente toma muito cuidado, porque também, se acontecer qualquer coisa com o bebê, o que a pessoa fez de diferente? Eu fiz o ILIB. Então, melhor não fazer, a menos que ela tenha uma indicação para ser feita. E aí é discutido com o médico, é discutido porque é melhor tomar remédio, melhor fazer o ILIB do que ter uma pré-eclâmpsia. Então, tem todas essas análises que a gente tem que fazer numa equipe multidisciplinar, tá? Agora, a grávida tá com uma unha encravada, tá com uma hipersensibilidade no dente, tá com uma dor na TM, não tem problema nenhum, né? Local a gente super faz. E eu, quando eu tava grávida, acho que a Cássia também, quanto paciente a gente não atendeu, né? Com aquele barrigão. Então, com certeza. Tá na sala. Com certeza. Tem muita contraindicação, gente, que o pessoal tá pegando dos livros antigos. Só que as coisas, o conhecimento ele surge, mesma coisa que marca-passo, glaucoma, um monte de coisa que não é mais contraindicado, né? Não tem mais associação com isso. E as pessoas não conseguem nem justificar. Olha, não pode. Aí você vai, mas não pode por quê?
Aí, Não pode. Tá lá cri, no cri, livro cri, do não Tuner, consegue. de 1900 bolinha. É, A gente tem que estar sempre pensando, né? Tipo, usando o raciocínio de qual que seria o risco. E hoje, atualmente, o nosso maior risco em fazer o ILIB ou o laser em algumas patologias é a falta de estudo, não é a falta de indicação. Porque se a gente pegar uma doença parecida, que respondeu de uma forma, e geralmente a gente faz isso na medicação, né? Por exemplo, o anti-inflamatório, os estudos que comprovam, sei lá, o diclofenaco de sódio foram feitos em ápice de dente. E aí evidente. dá a inflamação do ápice do dente, a gente usa diclofenaco no corpo inteiro. Então, porque os mecanismos de inflamação são muito parecidos. Então, a gente poderia até fazer essas relações e é o que a gente faz. A gente pega uma patologia que tem as mesmas características, que responde bem, então a gente usa em outra patologia que tem o mesmo mecanismo de ação, digamos assim. Então, é Que muito nem o bom. Covid. O Covid apareceu, ainda não tinha estudos de laser no Covid, no desespero do pessoal internado, entubado. Você sabe que o Covid é tempestade de citocina inflamatória, tem 500 milhões de artigos comprovando a eficácia do laser em citocina inflamatória naquela tempestade, então por que não usar? Exato. Então, é fazer essa transposição. De Não, porque não tem uma revisão sistemática de 10 anos. Não, nem nunca vai ter. O Covid apareceu agora, nem os médicos sabiam que remédio usar, como é que faz? E sem falar que sempre existem algumas limitações de pesquisa clínica, né? Porque o laser, ele não é um remédio que você toma e ele vai ter certeza que o remédio inteiro entrou dentro de você. O laser, como ele é usado de forma transdérmica, na maioria das vezes, às vezes não está chegando a mesma energia, às vezes, né? É difícil de fazer um estudo clínico, muito trabalhoso, mas é o que a gente tem. Pelo menos alguma coisa a gente tem que ter. Então, existem essas limitações. Então, quanto mais a gente aprender, mais domínio a gente vai ter, mais boas indicações a gente vai fazer. E mais segurança para fazer também. Né? Quem não tem resultado com laser está fazendo alguma coisa errada. Então, a gente precisa... Ou, às vezes, está tendo um resultado desse tamanhinho e podia estar tendo um resultado enorme. Né? Geralmente, quando a gente associa 1000 tratamentos ao mesmo tempo, a gente acaba interferindo mais do que ajudando. Né? Isso vale para feridas. Aliás, tem curso de feridas em junho. Junho, isso mesmo. Maio vai ter físio. Semana que vem tem laser pontura e lib. Gente, tá passando o bonde da informação aqui. Vamos pegar, né? É isso aí. E a gente vai continuar com essas lives de dúvida, tentando ajudar vocês a abrir um pouquinho a mente e falar, não, gente, dá e tem como pesquisar mais, tem como saber mais, tem como estudar junto. Né? Eu só queria complementar uma coisa que a Mônica Dutra perguntou e a Jess Braga também sobre a questão da gestante. Pessoal, a gente tem o curso de laser terapia no pós-parto. Então, fissura mamária, né, cicatrização de períneo, enfim, até depressão pós-parto. Então, a gente tem inúmeras utilidades no laser na mãe, tá? E também, claro, como a gente comentou, fazer o laser pontual em algumas questões da gestante. Tá? Então, não tem contraindicação, a não ser que você irradie, por exemplo, que a gente estava falando, irradiar as costas ou a barriga da gestante. Isso beira mais o bom senso do que, na verdade, a própria ciência. Mas é um mundo muito bacana essa questão de usar no pós-parto e mesmo antes do parto para auxiliar em algumas situações clínicas aí, algumas queixas da nossa gravidinha. E, pessoal, se a gente for pensar em medicamentos, vocês já leram a bula dos medicamentos, não leram? 1000 complicações, 1000 efeitos colaterais. Mas não é por isso que a gente vai deixar de tomar o remédio. Então a gente coloca na balança, né? E faz a melhor opção. Mesma coisa o laser. Né? Então, por mais que não tenha efeitos colaterais na literatura, não tem nenhum trabalho, gente, que mostra, olha que eu já li algum artigo, que mostra que o laser causou alguma coisa ruim ou algum malefício para o paciente. Isso é a maior segurança que a gente pode ter, é isso. 60 anos do laser quase, e a gente não tem efeito colateral do laser. Agora, na medicina tradicional, os remédios que a gente utiliza têm muitos efeitos colaterais. Então, essas pessoas ficam com medo de usar o ILIB na criança, mas usa anti-inflamatório.
que é super hepatotóxico, que pode causar um monte de coisa. Usa antibiótico adoidado, às vezes nem sabe se é bactéria ou vírus que a criança tem. Então, a gente põe muito mais em risco os nossos filhos, às vezes, usando um fármaco do que o laser, né? Então, a gente tem que colocar isso na balança. Começar a pensar, começar a abrir a mente, né? Até que ponto eu estou exagerando, ou até que ponto eu conheço o que o laser faz. E para vocês nunca, né, terem dúvida, laser é nutrição energética celular. Eu estou colocando energia na célula, ela faz o que ela precisa. Ela não vai fazer uma coisa que ela não tenha na sua fisiologia para fazer, na sua genética. Então, isso é muito importante. Isso tem que guiar todas as nossas dúvidas sobre a fotobiomodulação. É que nem fazer laser numa ferida. Ah, vai crescer um monte de pele. Se eu ficar fazendo laser, vai crescer um calombo aqui numa queimadura que eu tinha. Não, não vai. Porque na memória celular daquele local, o máximo que ele vai chegar é reconstruir o que estava. Por isso que é regenerar, né? É voltar a fazer o tecido como ele era antes. O corpo é muito inteligente. Ruim é se você não usar o laser e ficar com uma bela de uma cicatriz aí. Agora, muito bom o caso. Se você usar uma dose errada, aí você vai agredir aquele tecido. E aí ele vai crescer. E aí ele vai fibrosar, ele vai formar mais granulação. Então, a dose correta, ela delimita o efeito clínico. Por isso que tem que estudar. Principalmente enfermeiros, atenção, enfermeiros, não façam muita besteira, né? Então é isso, gente. Cássia, acho que deu o nosso tempo. O nosso time aqui de 9h15, até pergunta aqui da Sinira sobre tosse, mas assim, a gente vai deixar as perguntas marcadas, e aí vocês entram de novo na semana que vem, que a gente vai fazer outra live de perguntas e respostas, né, Dai? É isso aí. E outras perguntas que vocês quiserem colocar, vocês podem também fazer no direct. No direct, pode mandar no direct, que a gente sempre acaba respondendo. E também no próprio post, né? A gente vai salvar essa live. Podem, né, compartilhar essa live com quem vocês acham que poderia gostar de assistir. É sempre bom a gente, né, tentar divulgar aquilo que nos foi importante. Tá bom? Então, e a gente, que nem a doutora espera vocês dia 3 também. Vamos? Desculpa, te interromper. A gente espera eles no dia 3 também, né, Dia Dai? 3, 2 cursos super legais. E, gente, quando a gente faz um curso, primeiro esse curso é para nós, né? Então, com certeza, você dominar laser puntura e LIB vai mudar a forma como você cuida da sua saúde. Então, a gente espera vocês nesses 2 cursos maravilhosos, tá bom? Pessoal, então, super beijo aí, obrigada pela presença, todos que passaram e todos que estão assistindo agora, depois de uma gravação. Obrigada aí pela audiência. Não, foi ótimo, pessoal. Uma excelente sexta para todos vocês. Grande beijo. Tchau, tchau, tchau. gente.